A última palavra do desespero, da revolta, da maldição. A poesia tudo deve a Rimbaud. Até agora ninguém o superou em audácia e imaginação. Dessa forma, o escritor norte-americano Henry Miller definiu Arthur Rimbaud, o poeta infernal que desmembrou a poesia e a sociedade francesa de sua época, que escreveu dos 13 aos 21 anos, para depois partir rumo à África e traficar armas, que fez das palavras verdadeiras iluminações e de sua vida na terra uma temporada no inferno. Com sua poesia visual e visceral, foi considerado por Vinícius de Moraes o maior de todos, aquele que, segundo seu amante, o poeta francês Paul Verlaine, viveu a vida inimitável. Tornei-me uma ópera fantasiosa. Vi que todos os seres têm a fatalidade da aventura. A ação não é a vida, mas o modo de gastar alguma força, um desevernamento. A moral é a fraqueza do cérebro. Arthur Rimbaud. O filósofo e editor da revista Nonada, Haroldo Marx, comenta sobre a trajetória do poeta. Falar sobre esse poeta Arthur Rimbaud é muito difícil, primeiro porque ele teve uma vida muito curta, ele produziu praticamente dos 16 aos 21 anos, quando ele abandona a literatura e vai se dedicar a uma coisa completamente diferente, que é o tráfico de armas na África. E essa vida dele é estranhíssima, porque um grande poeta abandonar justamente a literatura e a poesia francesa, né, que inaugura a modernidade, e dedicar ao tráfico de armas é uma decisão bastante estranha a um jovem francês, né, que dedica justamente ao contrário da poesia, que é a morte, vender armas para os grupos que lutavam lá no norte da África e tal. Mas Rimbaud escreve uma literatura que é muito também visual, né? Ele muda o sentido das palavras, isto é, as palavras não têm um único sentido. A palavra que o Rimbaud usa é desregramento, né? Explodir com todas as regras anteriores da poesia, né? É a vida desregrada, que ele tem muito isso, né? A vida dele, uma curtíssima vida, foi uma vida desregrada pelos padrões, mesmo hoje, não é? Mas o desregramento, na verdade, é o desregramento dos sentidos, né? Forçar a poesia a ser um lugar onde tudo é possível, todos os sentidos sejam possíveis. A velharia poética tinha boa parte na minha alquimia do verbo. Acostumei-me à alucinação simples. Via fácil uma mesquita no lugar de uma fábrica. Uma aula de tambores dada por anjos, carruagem nas rotas do céu. Um salão no fundo de um lago. Os monstros, os mistérios, um título de comédia me sugeria os assombros. Em seguida, explicava meus sofismas mágicos com a alucinação das palavras. Acabei por considerar sagrada a desordem do meu espírito. Estava ocioso, com febre, invejava a felicidade dos animais, as larvas, que representavam a inocência dos limbos, as toupeiras, o sono da virgindade. Meu caráter se azedava, dizia adeus ao mundo em espécies de canções. Arthur Rimbaud, trecho de Delírios 2, Alquimia do Verbo, do livro Uma Temporada no Inferno. Qual foi a sua interpretação desse poema? Eu achei bastante autobiográfico, onde ele cita aqui uma parte que ele considerava, ele retrata o caráter dele aqui nesse trecho, e o principal aqui que eu destaco é que ele mesmo fazia a sua própria realidade. Ele via o que ele queria, ele escrevia o que ele queria, ele se inventava. Um poeta demoníaco, com seu individualismo exacerbado, sua insubmissão, o selvagem Rimbaud. Ele assusta, mesmo preso. André Gide, escritor francês. Aquilo que me parece ser a principal ideia, né, contida nesse poema, está associada a uma espécie de educação para a poesia que teria sido dada, né, por essa, como ele começa falando dessa velharia poética. Ele, então, a partir disso aí, começa a trabalhar um pouco a definição do que é poesia, segundo essa tradição, provavelmente a parnasiana, né, levando em consideração
que o Rimbaud apareceu no cenário da poesia francesa, exatamente questionando um pouco essa tradição parnasiana, que era aquela tradição de uma supervalorização, digamos assim, do aspecto formal da arte, né? Então ele vai trabalhando um pouco essa coisa das metáforas, de como ele aprendeu a trabalhar a visão metafórica de mundo, simbólica, né? Simbolista até, que caracteriza essa poesia. Rimbaud representa um terrível explosivo, um raio de abril, uma arma, um heroísmo que se opõe à ideia toda feita de heroísmo e das armas. Jean Cocteau, poeta francês. Eu acho que ele está querendo dizer nesse poema de uma necessidade de estar revendo, né, a poesia e revendo a arte. Né? Então eu acho que é um prenúncio aí do modernismo, né, para rever os valores da palavra, no caso, da poesia. Um místico em estado selvagem. Camille Claudel, escultora francesa. Eu achei muito bacana, assim, tipo, acho que a linguagem trouxe uma coisa para o ser humano, assim, questão de imaginação, organizar as ideias e de uma forma que pode imaginar muito, assim, deixar as coisas, igual fala aqui na poesia, cara, deixar as coisas, é um mundo paralelo que existe, sabe? No meio disso tudo que a gente está vendo aqui, existe um mundo paralelo, que é o mundo da sua imaginação, cara, sabe? Igual aulas de tambores dadas por anjos, não sei o quê. Achei isso muito legal. E, cara, isso aí, viva a palavra, viva a poesia, viva a arte. Em maio de 1891, após viajar por Europa, Ásia e África, Arthur Rimbaud tem uma perna amputada por conta de um carcinoma no joelho. Em novembro do mesmo ano morre, aos 37 anos. No mar, que amava como se ele fosse me livrar de uma sujeira, via-se erguer a cruz consoladora. Tinha sido condenado pelo arco-íris. A ventura era a minha fatalidade, meu remorso, meu verme. Minha vida será sempre imensa demais para ser dedicada à força e à beleza. Arthur Rimbaud. Audiodocumentário produzido pelos alunos da disciplina Produção e Edição em Áudio do curso de Jornalismo da PUC Minas. Rafael Vidigal, Pedro Castro, Bernardo Biagione, Gilberto Ribeiro e Rômulo Medeiros. Edição Mosair Salomão.